Olá para você que acompanha o AU Online, obrigado mais uma vez pela sua audiência. E hoje nós vamos falar de esporte. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do AU o supervisor de futsal do Atlântico, Elton Dalla Vecchia. Ele que também tem uma série de atividades no Atlântico, a gente já brincava, só não dirige o ônibus do time, mas poderia. Bem-vindo, seja mais, olha, uma alegria recebê-lo aqui, Elton. A gente que agradece, para nós sempre é um orgulho, né, poder levar nossas informações do nosso clube ao torcedor, ao associado, à nossa comunidade em geral. Bom, vamos começar fazendo uma avaliação aí no teu ver de 2022, né? Foi um ano positivo até para o Atlântico, final de Liga Nacional, Liga Gaúcha, né? Não veio os títulos, mas é vice-campeão, é um título bem importante também. Acho que tem que saber avaliar o contexto, né? Acho que foi um ano muito bom. Não foi excelente porque faltaram os dois títulos principais. E a gente se preparou para vencer. Esse era o objetivo e nós sempre falamos, né, que o trabalho para chegar a uma final e ser vice é o mesmo trabalho para ser campeão. O desgaste emocional, a preparação, o envolvimento comunitário, o envolvimento da torcida é para ser campeão. E aí os dessabores da derrota fazem com que um nível de frustração em todos bastante elevado. E temos que saber, nós que temos a função de construir sempre e o passo sempre ser para frente, para tentar subir os degraus da escada, sabermos avaliar, né, o porquê. E não é só essas duas finais que nós perdemos em casa, nós perdemos a final da Taça Brasil 2018, perdemos a final da Liga Nacional 2018 em casa também. Então são 4 derrotas em casa que em curto espaço de tempo, de grandes competições, que nos levam a ter que fazer essas avaliações internas, evidentemente, para que a gente possa fazer com que no futuro isso não se repita. Como é que está a preparação para 2023? Aí o Atlântico vai buscar muitos reforços ainda? A equipe está teoricamente pronta e nós sempre falamos que nunca se tem um time pronto, né? Está fechado o plantel? Não. Se aparecer bons atletas e se encaixam dentro do orçamento do clube, serão trazidos, né? Nós mudamos, né? Saiu 8 atletas e vieram 7 novos, né? Mantivemos uma boa base de trabalho, tivemos uma saída inesperada, que é um atleta que era o Serginho, que estava renovado até 2024, mais 2 anos, mas teve uma proposta da Bélgica e não teve como segurar, né? A diferença da moeda é muito grande e temos que existem cláusulas contratuais e desde que essas cláusulas são cumpridas pelo atleta, a gente tem a obrigação de também cumprir. Então ficamos com o lado esquerdo um pouco prejudicado. Nós trouxemos de volta e nós tínhamos na concepção, na montagem da equipe, 3 atletas, dos 5 melhores atletas da liga, nós tínhamos 3 no plantel do ano que vem. Foi o Alan, que é o melhor fixo, né? O melhor atleta da liga 2022, ele retorna para o Atlântico depois de uma passagem aqui do Corinthians de 1 ano que vem. Então a gente passa a ter na função de fixo o Alan, o Grilo e o Eric. Então ficamos com 2 atletas com boa experiência e o Eric, um jovem. No lado direito nós temos o Suelto ainda em processo de recuperação da cirurgia do tendão de Aquiles, que é um pouco mais lento, um pouco mais demorado, mas fomos buscar um atleta também, foi o melhor atleta da Liga Nacional 2022, o William Bolt, que estava no Jaraguá, e trouxemos a revelação do paranaense, que é o Igor Cazula, que fez só na competição estadual 56 gols. Então foi o atleta revelação no Paraná, que consegue formatar o lado direito, também com uma boa qualidade. Com a saída do Serginho e a manutenção do Chape, nós precisávamos mais um atleta com força, com qualidade e com experiência, e buscamos o Richard de Carlos Barbosa, que estava no Carlos Barbosa, que é um sonho antigo do clube, um atleta também de ponta, né, que vai suprir bem essa função. No pivô, dos 3 que tínhamos, seguramos apenas o Rick, o Renato e o Guilherme não ficaram, e trouxemos o Cauê, que é o pivô do Corinthians, e o Caixa, que é uma revelação do estado do Rio Grande do Norte, então é um menino novo, 19 anos, para dar estrutura também, aliar juventude com experiência na parte do ataque. Os 2 goleiros permanecem, o João Paulo e o Jackson. Então dessa forma entendemos que montamos um time, uma boa mescla entre experiência e juventude.
mas a experiência que a gente traz são atletas de primeira linha, né? Atletas de seleção brasileira, então conseguimos montar uma equipe teoricamente, no papel, muito importante e muito interessante. Claro, quando a gente... não dá para se fazer uma comparação entre futebol e futsal, porque são mundos diferentes. Mas para o torcedor entender, o Atlântico hoje, no cenário futsal, significa um time de Série A do Campeonato Brasileiro, um Grêmio Internacional. Mesmo assim, esse esporte ainda sofre com muitos perdendo atletas para o exterior, falta de incentivo. O futsal hoje é transmitido nacionalmente pela televisão, em canal aberto às vezes. O que falta ainda para o futsal, Elton? Tu que nos últimos 20 anos de Atlântico, né, viu o time crescer, o esporte aumentar, o esporte também ter o seu momento de glória, mas ainda ele sofre bastante, por exemplo, a competição externa. O que falta para o futsal, no teu ver? Primeiro que nós temos o único país no mundo que tem uma confederação exclusiva da modalidade de futsal. Em todos os outros países, o futsal é ligado à confederação ou à federação de campo. Aqui no Brasil nós temos a Confederação Brasileira de Futsal, que é subordinada à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, por consequência a Conmebol, por consequência a FIFA. Isso cria uns dessabores bastante interessantes, porque a gente não tem valor de passe desta forma. O valor do passe do atleta não existe como existe no futebol. O que a gente tem que tentar atrelar os clubes? Os atletas terem vínculo com o clube, como é o caso do Atlântico, com um contrato de trabalho, né, carteira de trabalho assinada, com todos os direitos sociais garantidos, trabalhistas, para que você consiga atrelar isso a um valor de causa de saída. Porque a grande parte dos clubes, infelizmente, do futsal, não tem carteira de trabalho assinada com seus atletas. E aí o atleta diz, muito obrigado, tchau, estou indo para outro lugar. Eu recebi uma proposta da Itália, vou ganhar 2 vezes, 3 vezes mais que eu ganho aqui e vai embora. Simplesmente assim, encerra a participação dele no clube e pega suas coisas e vai para outro lugar. O clube não é ressarcido, não existe a questão do clube formador, né? Então, isso tudo nós temos que atrelar aos contratos de formação, né, para que a gente possa ter um pouco de ganho ou perder menos, ou não perder tudo, como a gente queira. Então o futsal precisa desse espaço, mas pegar a Espanha, a própria Itália, a Itália tem o tal do cartellino seria a carta de liberação. Eles vendem jogadores do futsal. E o que tem algum clube em especial, mas são vários clubes fazendo isso no mundo já, mas na Espanha principalmente, eles podem ter 5 atletas estrangeiros. Eles contratam 10. Porque eles não pagam nada para levar o atleta do Brasil para lá. E chegou lá, ele vende esse atleta. Ou ele empresta, ou negocia. Então ele não paga nada, leva de forma gratuita e lá ele negocia e fica ganhando em cima dos atletas que estão saindo do Brasil de forma gratuita. Então, por que isso? Porque lá eles são ligados à Federação Espanhola de Futebol, a Real Federação Espanhola. Então, tem isso, todos esses critérios que acontecem e o Brasil fica para trás. E a nível mundial, daria para... Isso aqui é um debate longo, comprido, que a gente teria que fazer e talvez trazer outras pessoas para o debate, mas é extremamente interessante o futsal não ser olímpico, não ser uma modalidade olímpica. E isso faz com que você tenha verbas públicas, principalmente federais, reduzidas para a modalidade, ou quase não existem, porque sempre, no Brasil já é uma tristeza, porque o esporte não é visto como prioridade, né? É visto como obrigação de fazer e não como prioridade. Então, se tivesse uma política pública federal de incentivo às modalidades esportivas, não só olímpicas, as olímpicas já é crítica, já é delicado, já é precário comparando com outros países, o futsal sendo olímpico, tu teria já esse viés maior, além de tu ter um respaldo internacional significativo quando a modalidade vai para a Olimpíada, e porque é o segundo maior evento de esportes do mundo, ou se troca ali de importância com a Copa do Mundo, né? Qual é a modalidade que não quer estar numa Olimpíada? Existe a Copa do Mundo de futsal? Existe, mas poucas pessoas sabem. Existe a Copa do Mundo de natação? Existe, mas poucas pessoas sabem. Agora, a Copa do Mundo de futebol, todo mundo sabe que ela existe. Então, acho que nós precisamos ter mais ações integradas, não só
no Brasil, como no mundo inteiro. Isso tem que ser feito coordenado pela FIFA, na parte profissional, e no COI, no Comitê Olímpico Internacional, que aí que é as grandes brigas, que eles não se entendem, e aí é uma questão bacana, que a gente tem um certo conhecimento, mas que a gente não concorda de forma alguma do jeito que é conduzido pelo COI e pela FIFA, a visão que as duas entidades têm sobre a modalidade de futsal. E o futsal gaúcho? Se alinhou agora com a Liga no teu ver? O Atlântico aí mais uma vez foi vice-campeão nesse ano, mas tá sempre ali na ponta do futsal gaúcho, né, representando o estado. Como é que está o futsal no Rio Grande do Sul? Nós temos outro problema sério, né, que nós temos a Liga Gaúcha de Futsal, que é uma entidade formada pelos próprios clubes, no sistema de franquias, semelhante à Liga Nacional de Futsal, e temos a Federação Gaúcha de Futsal. A Federação Gaúcha de Futsal é uma entidade falida, sem credibilidade, sem idoneidade, sem critérios nenhum para conduzir uma modalidade a nível estadual, e como é o Rio Grande do Sul, que é uma modalidade forte, uma das principais do país. A Liga Gaúcha se aproveitou da insatisfação dos clubes em disputar competições sem visibilidade, sem credibilidade, com problemas, e convidou, os clubes se associaram, entre aspas, né, na Liga Gaúcha, e passaram a migrar quase que sua totalidade os principais clubes, né? Até hoje acho que a Liga Gaúcha tem 169 clubes filiados. Isso é um percentual bastante significativo para um estado que tem quase 500 municípios, né? E a Federação Gaúcha ficou com clubes de menor expressão, clubes não profissionais, que raramente já caíram de graduação, de nível, né, a nível estadual, a nível nacional, que seria a divisão principal, a primeira divisão, a segunda divisão. O Rio Grande do Sul está indo para a segunda divisão já. Então está bem complicado a Federação Gaúcha. A Liga Gaúcha faz um campeonato com propriedade, com idoneidade, com credibilidade, com participação dos clubes, fazendo com que os clubes tenham uma participação, uma opinião no que fazer com seus recursos, com suas receitas, como participar das suas despesas. Então cresce muito a Liga Gaúcha dentro do Rio Grande do Sul, só que não é uma entidade, é reconhecida pela Lei Pelé, né, que as federações e ligas são entidades de fomento das modalidades esportivas no Brasil, mas a Confederação Brasileira não reconhece as ligas. Então isso já tem um outro problema, que o campeão da Liga Nacional, da Liga Gaúcha, não vai para a Taça Brasil. Isso é ruim. E aí vai o campeão da Federação Gaúcha, que são atletas que trabalham no dia inteiro e treinam 2 vezes por semana à noite, que chega lá. Por isso que a Federação Gaúcha rebaixou o estado, né, em competições nacionais. Então é outra complicação bastante grande, mas a Liga Gaúcha vai muito bem organizada, bem estruturada, com bons públicos, né, com transmissão aí por 2, 3 canais. Tivemos esse ano a vinda do GZH, transmissão, a Rádio Gaúcha transmitindo as finais do futsal, que para a nossa modalidade isso é um ganho significativo. Bom, vamos falar agora da questão do torcedor. Mas para falar do torcedor, Elton, eu vou falar um pouco da tua história, porque além de você trabalhar no Atlântico, estar lá como supervisor, fazendo várias atividades, apoiando os atletas, você torce por essa camisa, você é torcedor do Atlântico. E eu queria agora, para a gente lembrar do torcedor, qual é a tua melhor lembrança como torcedor do Atlântico? Porque você tem um lugar especial dentro do Caldeirão do Galo. Você está ali do lado da quadra, do lado dos atletas. Qual é a tua melhor lembrança? Acho que a melhor, e muito fácil de lembrar, é o gol do Everton na prorrogação contra o Kairat do Campeonato Mundial 2015 aqui no Atlântico. Faltavam 18 segundos para terminar o jogo e o empate fazia com que o Kairat seria campeão mundial, e o Everton levou uma bola pela ala e bateu cruzado em cima, né? E fez o gol que transformou o Atlântico em campeão mundial 2015 de futsal. Então aquela lá é o melhor momento que eu tenho, uma lembrança muito viva, aliado a outros, né? A Libertadores foi importante, a primeira Taça Brasil foi importante, o primeiro Gaúchão lá em 2012 foi bacana, mas que nem esse momento do gol do Everton, o Caldeirão lotado, o público todo envolvido com o resultado do jogo, acho que é bem significativo, e ele é singular, sim. O coração parou naquele momento ali, naqueles 18 segundos. Ainda que não parou, né? Mas a construção, o Kairat era o campeão mundial 2014,
foi campeão europeu, né? Foi representar a UEFA no Mundial em 2014, foi realizado em Almaty, no Cazaquistão, em 2014, e ele veio para o Brasil, né? Para representar o continente europeu, que era extremamente forte, com uma super equipe, com atletas do mundo inteiro, né? Atletas brasileiros, espanhóis, portugueses, alguns caquistaneses também. Então foi muito bacana, mas foi um momento único, né? Não tem só o bicampeonato mundial, quem sabe chegue um dia. Esse ano, com a nossa equipe que estamos montando, provavelmente a gente disputa a Supercopa em março, que dá direito de disputar a Libertadores no final do ano, que poderá nos levar novamente a um campeonato mundial. Então, mas por enquanto a memória que temos é 2015. Bom, Elton, ser uma outra habilidade tua é descobrir novos atletas. Você consegue olhar para os guris na quadra lá e levar eles a um novo nível de futsal. Depois, muitos deles, como esse do Rio Grande do Norte, que você está falando aí, está chegando agora para reforçar a equipe. O que você fala para esses novos guris aí que vão estar jogando do lado de ídolos deles do futsal? Porque é isso que acontece no Atlântico. Para ter uma ideia, esses meninos foram contratados em final de abril, início de maio, final de maio, por ali, em torno do mês de maio. Quando eles começam a se destacar e a gente começa a acompanhar os jogos desses atletas, vê algumas características individuais que a gente acha interessante, coloca no radar e vai acompanhando. Ele pega o histórico deles do ano, 2 anos anteriores, aqueles que tem, que muitos é surpresa, conversa com familiares, tenta descobrir quem é os pais, de onde são, conseguindo quase que todo o estado do Brasil. Hoje nós felizmente temos relações ligadas ao esporte e conseguimos informações de qual é o estilo de vida, como é que se comporta, nos clubes de origem deles, como é que eles estão agindo, e aí tu começa a mapear para ver, porque tem muitos outros que a gente mapeia e acaba não contratando, porque tem algum aspecto, muitas vezes não é o esportivo, que faz com que a gente opte por não convidá-los para trabalhar conosco. A chegada deles, como foi o Chape o ano passado, né? O Chape hoje é um dos melhores atletas da ala esquerda do Brasil. Tá? Ele teve a infelicidade no final do Gaúcho do ano passado de cometer aquela falta. Que bom que não foi grave, foi mais feio o lance do que a gravidade do lance, que foi singular. Ele foi a primeira vez que ele foi expulso na temporada e tal. Mas ele foi um atleta que a gente também descobriu, jogava no interior do Paraná, e trouxemos. Ele está sendo cogitado, teve vários convites para sair do país, mas a cláusula de saída dele é bastante elevada, então a gente conseguiu mantê-lo, ninguém pagou. Mas a gente sabe que no próximo ano, se nós não reajustarmos, a dificuldade de segurar é grande. E assim foi com os outros, mas a gente dei o exemplo do Chape, que quando chega, então nós vamos ter mais 3 esse ano, é o PL, o Caixa e o Igor, que chegam. Primeiro eles têm que se habituar no ambiente que eles estão chegando, porque eles ficam um pouco impressionados, um pouco assustados com algumas coisas, e eles não conseguem desenvolver o seu futsal, eles conseguem se impactar. Então tem que deixar trabalhar, encostar neles todo dia. São atletas que pode acontecer o banzo, né? Eles estão saindo das suas comunidades, das suas famílias, vindo para uma cultura totalmente diferente, uma sociedade que pensa e age de maneira diferente daquelas que eles estão acostumados. Então tem que dar esse tempo para eles começar a produzir. Por isso que todos eles que a gente faz contrato inicial de 3 anos, porque como o Chape deu uma resposta positiva no primeiro ano, pode não ocorrer com os outros, e a gente não pode contratar um atleta desses, chegar no final do primeiro ano e dispensá-lo, fazer um rompimento de contrato, porque daí ele vai para outro clube e vai produzir, porque ele já passou para a fase do impacto. Então tem que ter esse cuidado. Nós temos, e um cuidado é a parte legal dos 3 anos de contrato. Nós temos um cuidado sempre com atletas com 18 anos, que já tem maioridade perante a legislação, para que você não tenha algum problema que possa ocorreu em outras cidades já, atletas menores, e a gente procura ter esse envolvimento acompanhamento com a família deles lá, a família deles aqui, o que eles trazem, o que eles não trazem, porque é muito comum esses atletas casarem cedo, né, irem morar junto, como está na moda hoje, e nem sempre isso é benéfico. Então tem que ter uns cuidados. A falta da família deles de origem pode ocasionar uma aproximação de outras pessoas que não vão conduzi-lo para um caminho, então tem que ter esse acompanhamento externo. Nós ainda não temos no clube o departamento psicológico, né, de psicologia, que faz um acompanhamento, então a gente procura fazer isso dentro da própria comissão técnica. Mas em síntese,
é um aspecto, para ele poder produzir tecnicamente, tem que estar bem nos outros aspectos, tem que estar habituado, ambientado, para eles começam a se soltar e a coisa começa a acontecer. Bom, Elton, a gente sempre tem muitos assuntos para falar do Atlântico, mas nosso tempo está chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez o amigo estar aqui, desejar um bom 2023 para você, para todo o time do Atlântico, de muitas vitórias e conquistas, e volte outras vezes. É um prazer sempre voltar, agora com a equipe também reforçada, né, para o próximo ano. Então vocês, certamente, nossos atletas, nossos técnicos, são sempre à disposição para vir conversar, e a gente agradece o trabalho que vocês fazem de divulgação da nossa modalidade. Muito bem, você pode rever essa entrevista em todas as redes sociais do UAU Online. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.